Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Montagem e Manutenção de Computadores. Nessa aula iremos aprender passo a passo como devemos montar um computador. Antes de assistir a essa aula, é importante que você assista a aula sobre os cuidados que devemos ter com os componentes do computador. A primeira coisa que devemos fazer é preparar a nossa mesa de trabalho. Procure ter uma mesa de trabalho livre, com espaço para que você possa colocar todos os componentes do computador e as ferramentas que você utilizará. Como alguns componentes são frágeis, é importante ter cuidado e usar uma mesa de madeira ou colocar uma manta anti-estática sobre ela. Separe também todas as ferramentas que serão necessárias para realizar a montagem do computador. Eu sugiro colocar as peças na ordem que irão ser montadas. Isso irá facilitar muito o seu trabalho. Vamos começar posicionando o gabinete de forma que você terá acesso à parte interna dele. A forma como devemos abrir um gabinete irá variar de gabinete para gabinete. Depende muito de cada modelo, mas os passos básicos são geralmente iguais, pois geralmente os gabinetes são abertos pela lateral. Primeiro, você precisará desparafusar a parte lateral do gabinete. Depois, basta deslizar a parede lateral até ela desencaixar. Antes de começarmos a instalar os componentes dentro do gabinete, vamos eliminar a eletricidade estática do nosso corpo. Se você tem uma pulseira antiestática ou uma luva, coloque-a. Mas caso não, é só encostar a mão em uma parte metálica do gabinete. Lembre-se sempre de fazer isso a cada 15 minutos. O primeiro componente que devemos instalar é a placa-mãe. O espaço da placa-mãe geralmente vai ficar no centro do gabinete. O primeiro passo é colocar os suportes para a placa, que se parecem com pequenos parafusos e farão com que o componente, a placa-mãe no caso, não fique diretamente encostada na parte interna do gabinete. Confira se os suportes estão firmes antes de instalar a placa-mãe. Para saber exatamente onde ela vai ficar, confira se as saídas delas batem com os conectores de saída do gabinete, que marcarão os lugares em que você irá encaixar os cabos HDMI, USB, cabos de entrada do teclado, monitor e entre outros. Em seguida, posicione a placa-mãe sobre os suportes. Confira se todas as saídas estão encaixando e se ela está firme sobre os suportes. E então pode parafusar. Geralmente os parafusos já vêm junto com a placa-mãe na embalagem do fabricante. Logo após parafusar a placa-mãe no gabinete, conecte os cabos frontais do gabinete na placa-mãe. Aqueles cabos que geralmente são USB, o Power, o Reset do gabinete. Ou antes de desmontar um computador, tire uma foto da sequência desses cabos. Para instalar o processador, primeiramente destrave a trava de segurança da placa-mãe. Segure o processador com cuidado. Verifique a marcação para saber qual lado a peça deve ser virada e a posicione no centro do slot. Neste caso aqui, podemos observar um desenho de um triângulo no processador. E no slot podemos ver um corte em uma das suas pontas. Exatamente aqui neste corte que devemos colocar o desenho do triângulo. Feito isso, o processador deve se encaixar perfeitamente. Certifique-se que ele está na posição correta e feche a trava de segurança. Você pode instalar o processador antes mesmo de instalar a placa-mãe no gabinete. Basta apoiá-la em uma superfície limpa e reta. Lembre-se também de colocar a pasta térmica no processador antes de colocá-lo na placa-mãe. Agora também é hora de instalar o cooler.
Verifique com calma se o cooler está alinhado com a posição dos parafusos ou travas dentro da placa-mãe. Estes deverão ser fechadas ou parafusadas após a instalação do cooler. Depois de encaixá-los, verifique se ele está firme. E encaixe o cabo de alimentação do cooler na placa-mãe. Geralmente, o plug certo para isso vem marcado com o nome CPU Fan ou equivalente. Caso o computador tenha alguma placa de expansão, como por exemplo uma placa de vídeo, deveremos instalá-la com bastante cuidado. De forma geral, a placa de vídeo irá se encaixar na placa-mãe de forma semelhante a um pente de memória RAM. Caso a placa-mãe tenha uma trava, é necessário soltá-la para que possamos encaixar a placa de expansão. Antes de parafusar a placa no gabinete ou parafusar a parte metálica que fica atrás do gabinete, verifique se os encaixes de saída de cabos para a parte externa estão corretos, de maneira semelhante à instalação de uma placa-mãe. Para instalar a memória RAM, você vai perceber que a placa-mãe possui encaixes alinhados para a instalação da memória RAM, no formato semelhante a um pente, podendo ser um ou mais dependendo do modelo da placa-mãe. Confira se o pente da memória RAM está virado para o lado correto e alinhado com o slot na placa-mãe. Abra a trava da placa-mãe e encaixe devagar. Não é necessário fazer força. Quando encaixado, geralmente a trava fecha sozinha. Esse processo também pode ser feito com a placa-mãe fora do gabinete. Para instalar o driver de CD e DVD, não há muito segredo. Primeiramente, deveremos inseri-lo dentro do gabinete. Ele é colocado de fora para dentro. Devemos parafusá-lo no gabinete e conectar o cabo de transferência de dados. Certifique-se se o driver está preso, não deixe ele bambo. A instalação do HD é muito semelhante. A única diferença é que ele é inserido por dentro do gabinete. Então tome cuidado para não esbarrá-lo em outro dispositivo do computador. Coloque-o dentro das baias que ficam no gabinete. Sugiro que o instale mais para baixo, para deixar espaço sobrando caso você venha instalar uma placa de expansão no computador ou até mesmo um outro HD. Logo após colocá-lo na baia, parafuse-o, certifique-se que ele está preso e coloque o cabo de transferência de dados. Se o computador possui algum cooler, uma ventoinha, para ajudar na ventilação dele, você deverá instalá-la. Primeiramente, verifique qual será a função dele, se ele irá retirar o ar de dentro do gabinete ou enviar o ar para dentro do gabinete. Geralmente, os coolers possuem um desenho de uma seta. Ela é quem indicará o sentido que o cooler irá funcionar, que ele vai enviar o ar. Eu recomendo retirar o ar de dentro do computador, pois em alguns lugares onde a temperatura é elevada, enviar o ar para dentro do computador irá aquecê-lo ainda mais.
Agora só falta instalar a fonte de energia. Os gabinetes costumam ter uma baia feita especialmente para ela, geralmente na parte superior dele. Posicione ela cuidadosamente para que não esbarre em nenhum outro componente do computador e a parafuse na parte de trás do gabinete. Geralmente ela é presa por 4 parafusos. Com a fonte presa, basta ligarmos os cabos de energia. Não tem uma ordem correta. Eu prefiro começar pelo drive de CD, depois o HD a placa de vídeo, caso tenha, o processador e, por fim, na placa-mãe. Lembre-se de sempre pegar pela ponta do cabo. Algumas ventoinhas, coolers, eles também são ligados na fonte de alimentação. Então, caso o computador tenha, você deverá conectá-lo no cabo de energia. Antes de fechar o gabinete, é recomendado que você organize os cabos do computador, de forma que eles não fiquem por cima do processador e desorganizados sobre a placa-mãe. Isso poderá aquecer o computador. Para organizar os cabos, você pode usar uma presilha, mas tenha cuidado para não apertar muito os cabos, pois pode vir a danificá-los. Agora que está tudo perfeitamente instalado, é hora de testarmos e verificar se tudo está funcionando corretamente. Você pode fazer isso com o gabinete aberto, pois se tiver algo errado, não precisamos abri-lo novamente e arrumar tudo. Antes de ligar, verifique se o pino da fonte está na voltagem correta. Conecte os cabos de energia e ligue o computador. Essa também é a hora de instalar o sistema operacional. Nós vamos aprender a como fazer essa instalação mais para frente. Estando tudo ok, é hora de fecharmos o gabinete. Para isso, basta prestarmos atenção e posicionar corretamente as travas da tampa no gabinete e então parafusá-lo.
Como você pode ver, montar um computador não é uma tarefa tão complicada quanto parece, mas ela vai exigir um certo cuidado da nossa parte. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.